Boa noite, senhores professores, convidados, alunos e colegas. Meu nome é Paulo, sou aluno do 6º ciclo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema dessa instituição e hoje estou aqui para apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é virtualização de servidores. Bom, a virtualização ela foi desenvolvida pela IBM na década de 60, com o objetivo de criar partições lógicas dos hardwares dos mainframes. Por quê? Porque você, dividindo partições, você criava cada partição de acordo com a necessidade da aplicação que rodaria sobre ela. Então você aproveitava mais os recursos dessa máquina. Então nessa década foi desenvolvida a virtualização com esse objetivo. A IBM ainda utiliza a virtualização de partição e hoje ela é líder no mercado de mainframes. Após isso, passou-se um tempo e entre as décadas de 80 e 90 surgiram os aplicativos do tipo cliente-servidor. O que aconteceu com esse modelo cliente-servidor? Os processos eram executados tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor. Então, você ganhou-se um pouco em processamento porque você tinha essa distribuição. Mas, por outro lado, geraram alguns fatores negativos, como, por exemplo, na infraestrutura. O que as empresas faziam e ainda fazem às vezes? Nessa arquitetura, nesse modelo cliente-servidor, elas deixam servidores dedicados a cada aplicação. Então você tem uma aplicação no servidor, uma aplicação no servidor, uma aplicação no servidor. Só que essas aplicações elas usam em média de 10 a 15% do recurso computacional dessa máquina. Então você tem um desperdício muito grande, você tem 75% em média de máquina que não está sendo aproveitada. Então a virtualização veio à tona novamente com esse objetivo, o mesmo objetivo lá atrás dos mainframes, de aproveitar mais esses recursos. E as empresas fazem essa separação por questão de segurança, para que a vulnerabilidade que uma aplicação possa ter não implique nas outras máquinas, porque elas estão separadas. Mas, o que é virtualizar um servidor? Ou melhor, partindo da essência, o que é virtualização? Virtualização ela remete ao abstrato. Então, você virtualizar algo é você criar um ambiente simulado que imite um ambiente real. Esse ambiente ele tem que ser criado sobre o concreto, para que ele tenha características reais também. Então, virtualizar um servidor, você tem uma máquina implementada por software que seja capaz de realizar as mesmas funções que um computador comum. Dentro da virtualização, nós temos dois tipos de máquinas virtuais, as clássicas e as hospedadas. As máquinas virtuais do tipo clássica, como que elas funcionam? Você tem um hardware, que é o físico da sua máquina, do seu servidor real. Sobre ele é implantada a camada de virtualização. Esse monitor é o monitor das máquinas virtuais. Esse monitor ele tem acesso direto ao hardware, ele enxerga o físico, ele dá limites às máquinas virtuais. O que são esses limites? O tanto de recursos que cada máquina virtual pode acessar do computador hospedeiro. E as máquinas virtuais, com esses limites, acessam o hardware diretamente. Outro tipo, as hospedadas, diferente das máquinas clássicas, elas não têm acesso direto ao hardware. Por quê? Porque você tem um hardware do sistema anfitrião, que é o sistema operacional real da sua máquina, e sobre ele é implantada a camada de virtualização. Então aqui está o monitor das máquinas virtuais, sobre o sistema anfitrião e sobre o hardware. Você não tem esse acesso direto. Bom, dentro da virtualização, das máquinas virtuais, foram criadas algumas técnicas visando otimizar o desempenho das máquinas virtuais. Mas antes de falar dessas técnicas, eu acho importante passar para vocês como são desenvolvidos os sistemas operacionais da arquitetura x86. Esses sistemas eles funcionam em camadas. Então, quanto menor a camada aqui, mais níveis de privilégios ela terá. Você tem o nível 0, que é o núcleo do sistema operacional, e o nível 3, que é onde as aplicações são executadas. Nessa imagem dá para a gente ver melhor. Aqui você tem o hardware da máquina, o físico. Sobre ele, sobre o nível 0, você tem o sistema operacional. E no nível 3 você tem as aplicações de usuário. Bom, a primeira técnica é a virtualização total. O que ela faz? Ela virtualiza todo o hardware físico da máquina, o monitor, a camada de virtualização faz isso, ela virtualiza todo o hardware virtual e disponibiliza essa virtualização às máquinas virtuais, que passam a acessar diretamente esse hardware virtualizado. Só que quais são os problemas da virtualização total? Como as máquinas têm um hardware virtualizado, você tem diferenças de endereço. O monitor ele alota esse espaço, por exemplo,
Aqui o espaço que o monitor ele aloca para as máquinas virtuais é aqui a memória da máquina física. Você vê que tem diferença de endereço. Então o que acontece? Toda vez que uma máquina virtual tem que acessar a memória física, o monitor tem que traduzir esses endereços, que dá uma queda de performance. Então você perde por esse lado. A outra técnica para a virtualização, diferente da virtualização total, ela trabalha, em vez de trabalhar com hardware, ela trabalha com sistemas convidados, os sistemas operacionais das máquinas virtuais. O que ela faz? Ela modifica esses sistemas. Mas, Paulo, o que modifica esses sistemas? Ela introduz instruções de virtualização nos núcleos desses sistemas operacionais. E estes passam a ter uma melhor comunicação com o monitor e conseguem enxergar o hardware físico. Então não há mais aquela necessidade de o monitor realizar as traduções. Você ganha em performance. Só que você perde por um lado. Por quê? Porque sistemas operacionais de código fechado, como Windows, por exemplo, não se encaixam nessa arquitetura, porque o monitor não vai conseguir inserir essas instruções de virtualização no núcleo desse sistema. Bom, depois foi criada a virtualização por hardware. O que é a virtualização por hardware? Vendo essa carência de performance, as fabricantes de processadores começaram a desenvolver seus produtos voltados para a virtualização. Então, alguns processadores da AMD e da Intel, por exemplo, já têm essas instruções de virtualização dos seus processadores. E uma nova camada foi criada embaixo daquele nível 0, chamada de nível root. Então, a camada de virtualização implementada aqui, você tem o seu monitor, que ele tem acesso direto ao hardware, e o sistema convidado ele roda no nível 0, como rodaria um sistema operacional comum. Então você não tem mais a necessidade das traduções lá da virtualização total e não tem mais a incompatibilidade com os sistemas operacionais da para virtualização. Mas por que virtualizar um servidor? Bom, as empresas usam a virtualização do servidor por economia. Por quê? Porque quando você concentra várias máquinas em uma só, você não precisa adquirir outras máquinas. Além de economizar com a compra, você economiza o espaço, com energia elétrica, com geração de calor e até colabora com o meio ambiente também. Você tem menos lixo eletrônico. Segurança. Por mais que você tenha várias máquinas dentro de uma máquina física, essas máquinas, graças ao monitor, aquele monitor de virtualização, elas rodam isoladamente umas das outras. Então você tem aquela característica de que se uma máquina for afetada, ela não prejudica o desempenho das outras máquinas virtuais e também não prejudica o desempenho do seu hospedeiro. Aquela solução que as empresas davam lá no começo da arquitetura, do modelo cliente-servidor, de ter um servidor dedicado para cada máquina. Com a virtualização você pode ter isso e com uma economia muito maior dentro do mesmo computador. Gerenciamento centralizado, justamente por estar em um só computador, fica mais fácil você gerenciar, configurar, acessar. Você não tem que ficar pulando de máquina em máquina. As manutenções são mais simples, não. As manutenções são só em uma máquina, você não tem várias máquinas. Backup, você faria o backup da sua máquina física, você já tem backup de todas as máquinas. Então, gerenciamento centralizado é isso. Independência de hardware. Com a virtualização, você pode ter um sistema operacional rodando sobre um hardware, mesmo que este hardware não tenha sido feito para ele. Porque o monitor ele vai fazer a intermediação dos dois sistemas. E uso acadêmico, justamente por esse isolamento, pelo uso de uma máquina virtual, um erro não afetar o seu sistema hospedeiro, tem dependência de hardware, você pode usar essa máquina para aprender novos sistemas operacionais, para aprender sobre redes, criar redes virtualizadas. Um exemplo de sistemas distribuídos, criar um cluster de máquinas virtuais, estudar programação paralela, por exemplo, uma coisa que tem até aqui na faculdade. Sesc Santos. O Sesc de Santos foi um dos estudos de caso feitos e ele é uma das unidades do Sesc que compõe o Sesc do Estado de São Paulo. Ele lida com o público, uma empresa que lida com o público e dentro dos seus serviços, alguns desses serviços utilizam a virtualização. Então, o servidor escolhido para ser virtualizado foi um HP, o tipo de máquina virtual é o tipo hospedado, o sistema operacional anfitrião é um Linux, o software de virtualização, que vai implementar a camada de virtualização, o VMware Server, que é um software de virtualização dedicado à virtualização dos servidores, sendo que uma das características principais dele é o acesso remoto às máquinas. Você pode acessar suas máquinas virtuais remotamente, seja através do próprio VMware Server ou através de um software de acesso remoto qualquer. Lá existem 5 máquinas virtuais.
Essas 5 tem as seguintes aplicações. Então você tem um R-Printer, um servidor de impressões, que é um servidor de impressões locais, Engie Telemática, que são aplicações que controlam algumas catracas, Capiora, que é um controle de estacionamento, Comel, que é um controle das comandas eletrônicas do restaurante, e SCS, que é um sistema de compras que os funcionários usam para requisitar novos produtos. Todas essas aplicações rodam sobre máquinas virtuais. Bom, no meu trabalho, dessas 5, eu utilizei 3, e na apresentação eu escolhi uma para mostrar aqui para vocês. Mas antes eu vou mostrar o gerenciamento. Como que é feito o gerenciamento dessas máquinas? Como que eu acesso? Como que eu configuro? Então aqui no exemplo, foi acessado o servidor que hospeda elas, o sistema operacional do anfitrião, aquele Linux, remotamente. Você faz o login, você tem acesso ao VMware Server, que é o console das máquinas virtuais. Aqui você tem as 5 máquinas, você pode acessá-las, configurá-las, migrá-las, enfim, você tem todo o controle das máquinas. E aqui está a aplicação que eu escolhi para mostrar para vocês, a VMstack, que é a máquina virtual que roda o aplicativo Capiora, o controle de estacionamento. Como que funciona? Então tem aqui o HP, o servidor virtualizado, com o Linux, sistema anfitrião, a camada de virtualização do VMware Server, sobre ele a máquina virtual VMstack, a máquina virtual VMstack, que roda no Linux XP, e dentro do Linux XP você tem o Capiora. E aqui a gente pode ver pelos processos que essa máquina, essa aplicação se comunica com os demais hosts, os demais processos perfeitamente. Aqui, por exemplo, você tem um servidor que hospeda um banco de dados, um servidor real, não virtualizado. E a aplicação ela consegue consultar esse servidor, ela consegue se comunicar com a catraca para imprimir um ticket ou para ver se o ticket que o cliente está colocando ali já foi dado baixo para ele poder sair. E além disso, além da integração com outras máquinas reais, digamos assim, a gente pode ver também o conceito de independência de software. Você tem aqui no Linux, você tem no XP rodando uma máquina virtual sem nenhum problema. Isso fica transparente para os outros processos. Bom, de acordo com os estudos, alguns padrões para você implantar a virtualização foram vistos. Então, quando você quer virtualizar, primeiro você deve monitorar as cargas de trabalho de todas as aplicações da sua empresa. Durante um período de tempo, você tem que monitorar o acesso da disco, o acesso da memória, processamento, os picos de processamento. Então, durante esse tempo, você faz essa monitoração. A partir dos resultados que você obtém, você começa a traçar padrões. Quais aplicações poderiam rodar juntas sobre uma mesma máquina? Então, tem a aplicação A, que ela fica ociosa durante o dia, mas à noite ela tem um pico de processamento. Tem a aplicação B, que ela fica ociosa durante a noite, mas de dia ela tem um pico de processamento. Opa, eu posso virtualizar essas duas aplicações e deixar sobre o mesmo servidor, porque não teria compatibilidade, não teria excesso de processamento, coisas assim. Né? E consolidar aos poucos. Você começar por aplicações leves que exijam menos do servidor, e conforme for dando certo, você partir para aplicações mais críticas, mas tome cuidado. Por quê? Porque você tem que ter um limite nisso, porque aplicações que exigem muito da capacidade do hardware por um longo período de tempo não são boas candidatas para virtualização. Você pode acabar tendo o seu computador hospedeiro, né, a sua máquina física prejudicada e as outras máquinas virtuais que estão compartilhando esse físico prejudicadas também. Bom, eu tenho um ambiente simulado, que eu também fiz no meu trabalho, mas o ambiente simulado eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é feito um acesso remoto a uma máquina virtual, como uma máquina virtual rodando no computador. Então essa parte eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho Windows 7, que é o sistema operacional todo desse computador, sistema operacional real. Nele foi instalado software de virtualização Virtual Workstation, diferente do VMware Server, já é um software voltado para a virtualização mais caseira. Nele, no trabalho foram criadas 5 máquinas virtuais, com Windows 7 também. Aqui eu deixei ligado duas para mostrar para vocês. Então tem uma máquina virtual rodando dentro do computador hospedeiro. Eu posso acessar essa máquina virtual, trabalhar nela normalmente, sem nenhum problema. E mais, graças às máquinas virtuais, os softwares, eles têm uma interface virtual de rede, chamada VNX. Graças a essas interfaces, você pode conectar a sua máquina virtual na rede também. Aqui foi usada a configuração no modo bridge, de ponte. O que
que ele faz? Ele replica o sinal e essa máquina virtual ela consegue enxergar um novo roteador que foi criado e o servidor da HCP desse roteador consegue dar um IP para essa máquina e ela ficar visível na rede como um outro dispositivo qualquer. Então aqui, vou mostrar para vocês o acesso remoto, vou utilizar o software VNC para fazer isso. Estou acessando via rede com este notebook, a máquina virtual. E ela não precisa estar aberta assim no computador. O meu pode estar minimizado, posso trabalhar com as máquinas virtuais, configurar as máquinas virtuais, continuar acessando. Eu estou naquela máquina virtual. E também, para mostrar como não tem limites mesmo, posso acessar, por exemplo, fazer esse acesso remoto no celular também. Outra máquina virtual. Usando o mesmo software VNC, estou acessando remotamente uma máquina virtual fora da rede. Conclusões. O que foi visto ao longo do trabalho? Vantagens econômicas, vantagens acadêmicas. Das duas empresas que eu visitei, uma foi o SESC, uma unidade do SESC de Santos, e a outra foi a gerência de todo o SESC do estado de São Paulo. Foi visto que a virtualização deu certo. Foi feito uma economia de máquina. Algumas aplicações, usuários chegaram a reportar que estava mais rápido, o funcionamento estava mais rápido. E...